enorme estar aqui com vocês, né? Entre é um amigos. prazer. Nesse dia tão importante, Bia, que a gente está vendo uma movimentação. Tivemos ontem manifestações populares, genuinamente populares, porque as pessoas foram às ruas sem nenhuma liderança política e nenhuma organização civil por trás dessas manifestações. Como é que você enxerga esse momento no Brasil? Isso tem acontecido já, ultimamente, não é a primeira vez. As pessoas estão indo para as ruas. E o pedido das pessoas, isso é preciso que fique muito claro. O que as pessoas querem? As pessoas querem voltar a trabalhar. As pessoas estão indo à rua para pedir para voltar a trabalhar. As pessoas estão indo para a rua para pedir para serem respeitadas nos seus direitos de ir e vir. Então, não tem como a gente não aplaudir. E ontem era o dia do Exército. Então, era natural que as pessoas também estivessem em frente ao quartel-general. Mas... né? Foi muito criticada a aparição do Bolsonaro, mas hoje ele deixou muito claro por que ele estava lá. Né? Em nenhum momento ele falou de intervenção militar, em nenhum momento ele falou de qualquer ataque à democracia. E eu quero dizer o seguinte, o Bolsonaro é o mais democrata de todos esses políticos, de todos, porque ele é o único que não ataca as instituições. O único. Exatamente. Os outros líderes de poder, todos atacam as instituições, estão atacando o presidente da República de uma forma vexaminosa, de uma forma antidemocrática. E ele está ali, firme, atacam respondendo ao povo. Atacam diretamente a pessoa do diretamente presidente. O presidente. Quando não seus filhos também. Então, realmente, eu acho que foi um dia muito importante e a mensagem que fica é que o povo acordou de vez. Chegou naquele ponto que o professor Olavo falava, viu, Alan? Que ia chegar um dia que não ia precisar de líder nenhum, que as pessoas... Eu já estou vendo esse momento chegar. Já chegou esse momento. As pessoas estão indo para a rua. E ficam a massa criticando, dizendo que o Bolsonaro que ele está agredindo a democracia. Ontem eu comentei, eu respondi 2 tweets muito importantes, um do ministro Barroso e um do Rodrigo Maia. Que nós lemos aqui. E que eles falaram, né, que eles estão falando como se... O povo na rua agora é ataque à democracia? Não é? Então eu falei o seguinte, estão lá atacando, estão lá falando de movimentos antidemocráticos, mas eu não estou ouvindo essas pessoas contestarem prefeitos, governadores que estão prendendo as pessoas. Eu não estou vendo isso acontecer. Então, quem não faz isso não é democrata. Me desculpa. Está com um discurso que é absolutamente vazio. Tá? Quem permite o povo sendo tratado da maneira como está sendo tratado, por tiranetes, não tem direito a contestar, né, qualquer um que esteja defendendo esse povo na rua. É verdade, Bia. E como que você avalia essa manifestação no Distrito Federal, que é a sua região? Você é deputada pelo Distrito Federal, deputada federal eleita aqui no Distrito Federal, a mais votada. E, Bia, você viu a população ontem indo às ruas protestar contra o governador do Distrito Federal ou contra o Congresso Nacional e o STF? Ou tudo junto? Olha, pelo que eu pude ver, as pessoas estão querendo passar uma mensagem de que elas querem, de que elas apoiam o presidente. É isso. As pessoas não estão revoltadas com a instituição Congresso, com a instituição Supremo, porque essas pessoas são democráticas. Nós queremos as instituições funcionando, mas nós não queremos pessoas dentro das instituições trabalhando contra as instituições e contra a democracia. Quem ataca a instituição, quem atua de forma contrária ao dever, à missão da instituição, não está defendendo a democracia. Então, quando você vê um ministro do Supremo ameaçar o presidente da República, dizer que se hipoteticamente o presidente não seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, que o Supremo não aceitará. Onde nós estamos? Primeiro que ministro não tem que ficar falando. Ministro tem que julgar. Como em outros países. Exatamente. Né? Tem que ficar quieto, tem que julgar dentro do processo e tem que julgar de acordo com a Constituição, não ficar inventando. Onde é que está na Constituição? Que a OMS traça diretrizes, obriga o presidente. Onde está? Em que artigo da Constituição está escrito isso? Tem alguma legitimidade dentro do país? Óbvio que não. Isso aqui é um país soberano.
Por mais que o Brasil adira a tratados, não tem nada de OMS, gente. A gente aderiu, por exemplo, ao Pacto de São José da Costa Rica, dos direitos humanos. Então, ele vigora no Brasil. Agora, a OMS vem querer ditar regras aqui dentro e um ministro supremo dizer que se o presidente não cumprir as diretrizes da OMS, que o Supremo não vai aceitar. O que é isso? Isso é militância. Isso é gravíssimo. Isso era motivo de afastar um ministro desse, gente. É gravíssimo. Outro, o ministro Celso de Mello, vi dizer que o presidente não tem estatura para estar no cargo. Quem é ele para falar isso? Eu fico indignada. É competência do STF julgar isso? Claro, isso? óbvio que não. Óbvio que não. Então, essas pessoas não defendem a democracia, não praticam democracia. Não praticam democracia. Agora... E quando Rodrigo Maia arquiva as medidas provisórias, quando o Senado coloca lá um relator do PT que é contrário a uma medida provisória que foi aprovada na Câmara por 320 lá vai votos, muito acima do número para fazer uma PEC, que foi trabalhada, essa medida provisória do contrato verde-amarelo, trabalhada por meses por deputados, senadores na comissão especial, eu fiz parte, foi aprovada por 14-1, apesar do PT ter tentado obstruir o tempo inteiro. Aí vai o Alcolumbre e dá, no último dia, tira de pauta na sexta-feira, dá para um relator do PT que é contra a medida provisória, e estão fazendo isso em retaliação, porque o Bolsonaro acusou o golpe que está sendo dado contra ele. E o Bolsonaro nunca pediu para fechar parlamento. Ele quer uma atuação correta e democrática dos membros do parlamento. Tem um ponto, Bia, que eu acho muito importante, a gente tem destacado aqui com o pessoal aqui no Terça, com os eleitores, né, que vêm aqui buscando, poxa, né, vamos conversar para a gente saber o que está acontecendo em Brasília. Tem um ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte: hoje, lá na porta do Alvorada, Bolsonaro teve falas assim, muito precisas, né, muito rápidas e diretas, mostrando que ele não está trabalhando por um fechamento. Pelo contrário, ele quer Congresso aberto, STF aberto. Não obstante, o Bolsonaro ele tem uma postura muito boa, que é, ontem, quando ele foi lá na manifestação, na frente do QG do Exército, tinha, lógico, muitas pessoas ali que são pró-intervenção. Mas o Bolsonaro ele tem uma característica muito interessante que eu vejo, que é, ele respeita a opinião das pessoas. Porque você veja, hoje ficou muito claro, ele não é pró-intervenção, mas ontem ele foi lá e as pessoas eram. E nem por isso ele se levantou e falou: não, pessoal, peraí, abaixa essas faixas, vai embora, para de falar isso. O Bolsonaro, ele respeita que as pessoas tenham seus posicionamentos, mesmo que discordantes dele. E isso é um ponto que nós deveríamos estar vendo o STF elogiar, assim como toda a grande imprensa, elogiar. E nós temos visto prefeitos e governadores não admitindo pensamentos contrários. Então, as pessoas vêm aqui e falam pra gente: poxa, Fernando, mas o que a gente pode fazer? No final das contas, beleza, estamos todo mundo revoltado, todo mundo indignado. O que a gente pode fazer para mudarmos essa realidade? Onde o povo vê no presidente da República alguém que defende a diferença de opinião, mas os prefeitos e governadores não. Eu acho que as pessoas precisam começar a judicializar. Entrar com ações contra esses prefeitos, contra os governadores, contra todo mundo que violar o seu direito. Seu direito de ir e vir, seu direito de se expressar. Porque, olha, as pessoas estão dizendo o seguinte: mas o Supremo disse que os estados, os governadores, prefeitos podem fazer isso. Não é bem assim, não. Eu fiz uma live com o Ailton Benedito, que é um procurador da República, um cara super bacana, que não é um militante, não é um ativista, é um procurador de verdade. E ele explicou o seguinte: o que o Supremo disse é que existe uma competência concorrente da União, estados e municípios. Mas concorrência para quê? Para legislar. Então, os prefeitos e governadores estão soltando os decretos inconstitucionais, porque são decretos autônomos, não tem lei que os ampare. Então, é preciso que as câmaras municipais, as assembleias legislativas façam as leis para cada estado, para cada cidade, para cada município. Aí sim, o governador e o prefeito terão uma legitimidade para fazer um decreto que vai regular aquela lei. Regulamentar aquela lei. O Brasil não permite, nosso ordenamento jurídico não tem decreto autônomo. Decreto tem que regulamentar lei. Cadê a lei dos estados e dos municípios? Esse é um ponto que eu queria que a deputada explicasse, porque, além de tudo, além de deputada federal, é advogada.
um decreto, ele pode simplesmente pautar-se numa lei inexistente? Para Gente, o pessoal poder entender em está casa. na Constituição o seguinte: ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E está falando de lei formal. Uma portaria não é lei, uma resolução não é lei, um decreto não é lei. Nada, ninguém pode te obrigar a nada se não existir uma lei que te obrigue. Isso é muito importante as pessoas entenderem isso. Então, e aí, pautado nisso, entra aquela questão do homeschooling e tal, que não existe uma lei que proíba. Só que tem um porém, fala-se muito da OMS hoje. O Tratado dos Direitos Humanos da Costa Rica permite o homeschooling, permite a candidatura avulsa, coisa que você, como deputada, sofreu, teve golpe dentro do partido que a senhora estava, tentando se eleger, né? A população ali contigo, você foi para um partido para poder atuar e o partido tentou te dar golpe, depois o PSL também tentou te dar golpe, te dar rasteira aqui em Brasília. E se quisessem respeitar tratados internacionais, eles teriam respeitado o Tratado da Costa Rica e você poderia vir como avulso. Estou errado? Não, tá certo. Só que a nossa Constituição, ela fala do